Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Ficamos reféns hoje de abstinência, crise de abstinência de Copa do Mundo, mas eu estava acompanhando o jogo de tênis na final de Wimbledon, que o Sinner ganhou mais uma, e estava vendo também a Maratona de Porto Alegre, que agora eu sou corredor. Então eu estava vendo a Maratona de Porto Alegre, que o Eliud Kipchoge, um dos maiores maratonistas, atletas da história, veio para Porto Alegre, estava vendo, matando a saudade de Porto Alegre, que eu morei lá, e vendo a prova, a simpatia dele, legal pra caramba. Me fez esquecer, sabe por quê? Sabe o quê? Me fez esquecer ontem aquele jogador da Suíça, aquele embolou lá. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A Érica comentou comigo, ela tava assistindo o jogo comigo. Eu nunca xinguei tanto um jogador na história da minha vida como torcedor, como eu xinguei aquele cara que foi expulso ontem pela Suíça. Até eu me surpreendi. A Erika falou assim: você já ficou bravo com o São Paulo, mas eu nunca vi você ficar bravo com uma seleção, nem com o Brasil você ficou tão bravo que nem você ficou com a Suíça e com aquele jogador que foi expulso. Realmente eu fiquei indignado com a burrice suprema daquele jogador da Suíça que foi expulso, porque a Suíça estava melhor no jogo, ia virar para cima da Argentina com certeza, e aquele estúpido foi expulso. Justamente, é que ficou muita gente comentando, mas vai chamar o VAR pra ver cartão amarelo. A regra é assim, a Argentina realmente existe uma boa vontade muito grande com a Argentina na Copa, não estou dizendo que estão roubando para a Argentina, mas existe uma boa vontade enorme com a Argentina na Copa, revisaram o cartão amarelo e o cara tinha que ser expulso, aquele jumento tinha que ser expulso, jogador burro. Eu achei que jogador burro, a gente só visse pelos lados daqui do Brasil e do São Paulo, né? Que a gente já viu, infelizmente, muito jogador. Não vamos chamar de burro, vamos chamar de inteligência tímida. O cara foi expulso, enterrou a seleção dele. E a Argentina, aos trancos e barrancos, vai pegando só seleção meia-boca na Copa e vai passando e tá na semifinal. Agora quero ver contra a Inglaterra como vai ser. Mas eu fiquei ontem revoltado. Como o time da Suíça é ruim, a seleção da Suíça é ruim. Um bando de cabeça de bagre, não conseguia cruzar a bola na área. Nossa, eu fiquei com uma raiva ontem, que eu tava secando a Argentina, lógico, e eu fiquei muito pistola ontem com aquele tal de embolou lá e com a seleção da Suíça. Aí tomou o gol, aí vai para cima. Ficou os últimos... O cara foi expulso aos 25 do segundo tempo e enterrou a seleção, enterrou. A eliminação tá nas costas desse cara. Eu falei, nossa, imagina se eu estivesse gravando vídeo pra seleção, se eu fosse suíço, tipo, se eu fosse suíço eu seria muito mais bem educado e provavelmente mais ponderado, mas imagina a nota que eu ia dar pra esse cara que foi expulso e enterrou a participação da Suíça na Copa. A Suíça é uma seleção horrível, bando de cintura dura, mas estava lá, ia virar o jogo contra uma Argentina morta. E que babação de ovo no tal do Messi, hein? Nossa, mãe, velho. Legal, beleza, um puta jogador, mas é uma babação de ovo que é um negócio. Nossa senhora, porque ele é o jogador que mais deu passe para gol de escanteio, de meia branca. Ele é o jogador que mais classificou o time para semifinal, com o cabelo molhado por causa da chuva. Eu tenho uma bronca dessas coisas, dessas babação de ovo. Eu tenho me irrita profundamente. Legal, puta jogador, todo mundo quer ver jogar. Ontem deu mais uma assistência, um cara genial. Jogou sozinho o segundo tempo todo da prorrogação. Pegava na bola, fazia o que queria. Mas é uma babação de ovo exagerada, né? Acho que não precisa você ficar babando tanto ovo assim do cara. Chega, já babaram o ovo a carreira dele inteira. Mas sou eu e meu péssimo humor de ver. Sabe o que acontece, gente? Eu falei pra Erika ontem, eu tô de saco cheio de torcer pra time ruim. Eu tô de saco cheio de torcer pra time ruim. É o São Paulo, é a seleção brasileira, é a Suíça, é o Egito, que eu torci contra, a Argentina. Eu só torço pra time ruim. Só torço pra time que não consegue acertar cruzamento, que não consegue... Nossa, eu fiquei pistola. Falei, cara, aí acaba o jogo. Acabou o jogo, pistola. Eu falei, Erika, vamos dar uma esparecida aí, vamos assistir uma série. Aí tava zapeando na TV, cai no jogo feminino de vôlei, a seleção tava ganhando, perdeu 1-7 pra seleção dos Estados Unidos. Eu falei, nem quero ver quanto vai ser esse jogo aí, nem sei se ganhou ou se perdeu. Falei, nossa, eu não aguento mais torcer pra time ruim. A seleção brasileira feminina de vôlei não é ruim, mas já tava como nhaca. Eu falei, meu Deus do céu. Falando em nhaca, deixa eu falar pra vocês, amanhã vai ter o julgamento do tal do Dedé Mocó. Quer apostar que ele não vai ser expulso? Quer apostar que não vai acontecer nada com ele? Vocês querem apostar quanto? Vamos fazer uma aposta aqui? Quanto vocês querem valer que não vai acontecer nada com o tal do Dedé Mocó? Porque ele está sendo investigado, inclusive pela polícia, né?
o São Paulo, o clube social, está sendo investigado por sacanagem no clube social, que ele era um dos principais responsáveis lá. E aí tem gestão temerária, tem um monte de coisa. Vocês querem apostar quanto que não vai acontecer nada com esse cara? Que vão passar um pano lá e vão dar uma punição mínima. Que eu falei pra vocês, o cheiro de pizza lá dentro é enorme. O cheiro de pizza é enorme. Um protege o outro. Por isso que eu falei pra vocês na história do Casares, né? Que ele fala, estou sendo perseguido. Perseguido por quê? Tá todo mundo seu amigo aí, todo mundo na mesma turminha. A mesma turminha que tá lá há tantos anos tá aí, continua fazendo a mesma coisa. E esse cara, esse Dedé aí que foi afastado do clube social, tem um monte de problema. A polícia investiga denúncias gravíssimas dentro do clube social do São Paulo. E eu aposto pra vocês que não vai acontecer absolutamente nada. Vamos ficar de olho, no vídeo de amanhã eu vou falar sobre isso. E hoje, inclusive, tem QG Tricolor. Nós vamos fazer o QG Tricolor especial pra falar sobre isso, pra pressionar esses conselheiros, esse bando de morto aí, esse bando de corporativista que vão ficar passando pano pro outro. Eu não tenho esperança nenhuma nesse clube e muito menos que as pessoas que estão lá dentro vão punir as pessoas que fizeram besteira, que estão sendo investigadas, eu duvido que vai acontecer alguma coisa. Então a gente está esperando, estou esperando o trabalho da justiça, da polícia. Esses caras estão sendo investigados, as pessoas estão sendo investigadas, o clube está sendo investigado. Vamos ver o que a justiça vai definir, mas eu acho que dentro do clube, se você tem gente interessada que as coisas mudem lá dentro, se você tem gente interessada em passar o clube a limpo, essas pessoas que são suspeitas não podem ficar. Não podem ficar. Esse cara aprontou horrores. E eu aposto com vocês que não vai acontecer absolutamente nada. Vamos esperar, depois vocês me cobrem. No vídeo de ontem falamos sobre, um vídeo especial falando sobre como gente séria não se envolve nos clubes de futebol, do futebol brasileiro e especificamente no São Paulo. Você tá vendo aí, você tá vendo. Eu acabei de dar um exemplo. Você acha que gente séria vai se envolver com o Dedé Mocó? Não vai, você me desculpa, mas não vai. E vou deixar na janelinha caso você não tenha visto. E aí eu quero falar pra vocês, hoje é um vídeo um pouco mais curto, mas eu quero falar pra vocês dos dois jogos treinos, né? O São Paulo jogou ontem com o Primavera pela manhã, ganhou de 1-0 o gol do Arthur. Depois, à tarde, ganhou do Santo André por 4-1, gol do caneludo do André Silva. Gustavo Santana fez 2 vezes e o Rian Francisco fez 1 gol. Aí os dois times, os dois clubes não informaram o placar, mas a gente apurou que foi isso. O Dorival mesclou os dois times, então não tem time titular, não tem time reserva. Só que ele colocou os moleques da base pra jogar. O Negruti, Gustavo Santana, o Pedro Ferreira, Nicolas, esses caras jogaram. E o Vitor Sá já jogou contra o Primavera, esse cara que na melhor fase da carreira, no Botafogo, fez 94 jogos e 10 gols. Jogou um pouquinho lá. E aí ele colocou os meninos da base. E a gente falou no vídeo de ontem sobre o investimento nas categorias de base, né? Que devia ser num clube sério e falido. Bom, se fosse um clube sério, não estaria falido. Um clube que arrecada bilhões não estaria falido se tivesse gente séria e competente lá. Mas se tivesse gente séria e competente, a categoria de base seria o maior investimento. Não iam colocar o Schwartzman para tomar conta das categorias de base. Só pra você ter uma ideia de como o São Paulo é sério. Um dos principais pontos para você revelar jogador, para você ter ganho esportivo, para você vender jogador, para você conseguir financeiramente ganhos com venda de moleques da base, os caras colocaram o Schwartzman, que foi expulso do clube porque tinha um esquema lá, ele mesmo falou, um esquema clandestino de camarote, eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Esse cara que fez isso com os camarotes, ele que tomava conta das categorias de base do São Paulo. Pra você ter uma ideia. Você confia? Estão lá os melhores? Será que estão os melhores? Será que tá tudo certinho na base? Tá tudo bacana? Foi tudo bacana? O trabalho dele foi excelente na base? E aí, alguns jogadores ficaram fora. Porque aí se você investe na base, você não precisa gastar dinheiro com os Vitor Sá da vida, com os Newton da vida, com esses caras. Você não precisa gastar dinheiro com esses caras. Porque você investe na base e forma a base. E aí você tem jogadores na base. Ultimamente, a base do São Paulo é só jogador mediano, é só jogador medíocre. Não tem nenhum espetacular, nenhum gênio, nenhum cara que vai, não tem nenhum Kaká, não tem. Porque o São Paulo foi sendo destruído também nas categorias de base. Não é só no profissional, não é só administrativamente, não é só no clube social, foi destruído em tudo, tudo. Inclusive na categoria de base que era comandada até o começo do ano pelo Schwartzman. Então a gente não tem jogador. Mas será que estão os melhores lá? Eu pergunto pra você.
Ou será que tem filho de diretor lá, filho de conselheiro, parente de não sei quem, jogador empresariado por empresário que o São Paulo deve uma grana? Eu não sei, estou fazendo uma pergunta. Não estou fazendo acusação nenhuma, estou fazendo perguntas. A gente está vendo o desempenho da base do Sub-20 do São Paulo no Campeonato Brasileiro, que todo ano luta para não cair. A gente tá vendo. A gente tá vendo. Os poucos jogadores que aparecem ali, que são medianos, são vendidos a preço de banana pro exterior. E aí o Dorival tá usando esses moleques aí, que não são gênios. O Negruti é gênio? Não é gênio. Esses meninos não são. Nicolas, esses caras não são gênios. Não são acima da média. Mas se fosse feito um trabalho na base sério, com certeza apareceriam muito mais jogadores. Olha a base do Palmeiras. Olha quantos caras vendem lá, os moleques. Que não são também espetaculares. Vai, você tira um Estevão, beleza, mas aquele zagueiro que foi vendido por Manchester City lá por bilhões, lá milhões, não são espetaculares, mas tem um trabalho sério feito na base por gente séria. Ao contrário no São Paulo. Tanto que o Alan Barcelos foi pra lá, né? Só lembrar, não vamos esquecer que o Rui Costa, que se gabava em podcast dos amiguinhos falando que não vamos segurar o Alan Barcelos, nós seguramos as ofertas dos outros clubes, foi pro Palmeiras, prometeram um monte de coisa pro cara, os amadores do São Paulo, prometeram um monte de coisa pro cara, e ele foi pro Palmeiras, tá lá trabalhando numa categoria de base que é excelência do futebol brasileiro. E aí, só para terminar as informações, o São Paulo tem mais 2 jogos na sexta-feira, pega a Ferroviária de manhã e a Mauense à tarde, porque pega o Atlético Paranaense dia 22 na volta do Campeonato Brasileiro lá em Bragança, porque o clube falido precisa alugar o estádio para fazer show. E aí tem 2 jogadores, na verdade é o seguinte, o Cédric, a diretoria já sinalizou para o mercado que faz qualquer coisa para se livrar do Cédric. Vende, empresta, leva de Uber, faz qualquer coisa para se livrar desse cabeça de bagre. Mais uma contratação inexplicável do Rui Costa e mais uma renovação de contrato inexplicável. Porque o cara não jogou, apareceu do nada, não jogou porra nenhuma e renovaram o contrato dele. Agora tá com esse BO, com esse mico, tentando, sabe a carta, o mico, que você ficava com o mico? O Cédric é esse mico. E aí estão tentando se livrar dele de qualquer maneira. Duvido que vai aparecer um idiota como era da diretoria do São Paulo para contratar esse jogador. E aí o tal do Coronel teria recebido uma sondagem do Los Angeles Galaxy, mas também não quis. Lógico que não. O cara tem o melhor emprego do mundo. Vai querer sair dessa mamata aí? Não joga, treina 3 vezes por semana e assiste o jogo do lugar privilegiado que é o banco de reserva. Você acha que ele vai querer trabalhar? Não vai querer ir pro Los Angeles não sei o que aí? Não vai, recusou a proposta. E o Inter estaria interessado no caneludo cabeça de bagre premium do André Silva. Mas o São Paulo, eles queriam um empréstimo, mas o São Paulo não quer, porque só aceita uma proposta. Quem que vai querer dar dinheiro no André Silva, gente? Quem que vai querer? Libera esse cabeça de bagre logo e deixa o Inter pagando o salário dele. Pega o salário dele e paga a dívida, paga boleto. 1000 vezes do que ter esse cabeça de bagre aí nesse time, esse jogador horroroso. Então, eu não sei. Parece ainda louco pra querer levar esses caras. O Coronel, o Cédric vai ser mais difícil. André Silva, parece. Eu, se fosse da diretoria do São Paulo, qualquer proposta por esses, qualquer uma. Uma paçoquinha, um jogo de camisa, libera o André Silva. Uma garrafa de Gatorade, um saco de bola, libera o Tapia. Faz isso, vai se livrando desses perebas aí. Mas aí se livra dos perebas e traz o Vitor Sá, traz o Newton, traz esses cabeça de bagre. Então... não tem jeito, amiga. É aquele cobertor curto, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem... E eu gostava... Cara, se eu pudesse fazer, se eu tivesse algum poder, eu faria uma limpa esse time do São Paulo, mas uma limpa, mandava... Cara, eu acho que corria o risco de não ficar ninguém lá, de ficar uma meia dúzia, de não ter um time completo, não ter diretor, não ter conselheiro, não ter... se eu pudesse mandar todo mundo embora, se tivesse... sabe assim, de todas as áreas eu mandaria todo mundo embora do São Paulo. Começaria de novo. Fecharia o clube, colocaria uma placa, estamos contratando, e começava a receber jogador, dirigente, preparador físico, médico, para começar de novo, refundar esse clube. Mas vamos ter que aguentar aí agora os cabeça de bagre que estão aí, os moleques da base que vai cair tudo sobre eles a responsabilidade de ter que tirar o time do buraco. Vamos ver o que vai acontecer. E mais uma vez, pode escrever o que eu tô falando, lutar para não cair no Campeonato Brasileiro, porque tem que fazer 20 e tantos pontos ainda para não cair, e aposto quanto vocês quiserem, que não vai acontecer absolutamente nada com o Dedé Mocó amanhã. Vamos ver. Daqui a pouquinho tem QG, aquele recadinho rápido da Golcase para você, o World Edition, Copa do Mundo, edição especial. Confira
Tá no site, no primeiro link da descrição, você confere, e aí já tá o cupom Gol Barolo já tá nesse link, e aí você compra os produtos para aproveitar. A última semana de Copa do Mundo, domingo que vem acaba, aproveita para você ter uma recordação bacana para você que curtiu a Copa do Mundo, tá? E um abraço pro pessoal do Pix, tá aí? Queria agradecer muito ao Almir Lima dos Santos e o Elias Souza Júnior, que colaboraram com a gente com o Pix. E eu vou pedir também sua inscrição e seu like, porque eu também descobri agora o seguinte, descobri hoje, que o YouTube não indica mais vídeos do tamanho do nosso, não indica mais. Então só transmissão ao vivo, que nem da Cazé TV, os nossos vídeos mais longos são preteridos, o YouTube não indica, então... Zero surpresa, mais uma que essa plataforma faz para prejudicar quem cria conteúdo. Então agora, gente, cada vez mais difícil. A gente quer ser otimista, mas é complicado. Fiquem com Deus, a gente se encontra daqui a pouquinho no QG Tricolor. Tchau, tchau.